Louvado seja Deus, Jesus é bom para sempre, o tempo todo, em todo tempo, o Senhor é bom. Bendizemos, Pai, o Teu nome, exaltamos a Ti, Senhor, reconhecemos o Teu senhorio, o governo, a efetividade do Teu poder, Pai, a glória, a majestade derramado sobre nós, a noiva, Senhor, adornada pela graça. Nós somos a noiva adornada pela graça. A graça tem perfume, a graça, Senhor, é um adereço, é uma identidade, a graça é uma marca que o Senhor estabelece sobre a igreja e desfrutamos dela, Pai, em nosso tempo. Queremos, Senhor, te agradecer por isso, agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade, Pai, em que a Tua palavra ecoa, não para fora, Pai, de nós, mas dentro de nós, Senhor. Principalmente essa caixa ressonante, Pai, que é o nosso coração, Deus, para que a gente possa, de um ponto de vista da introspecção, a gente possa refletir a respeito da nossa vida, a gente poder, Pai, saber o que é que está certo, o que é que está errado, o que te agrada, o que não te agrada. Apruma, Pai, a nossa vida no Senhor, alinha, Deus, nosso coração no Senhor. Coloca, Deus, em nós, Senhor, a marca, Pai, da propriedade que o Senhor tem de nós, Senhor. O Senhor nos tem, o nosso coração é Teu. Nós entregamos, nós confessamos o Teu nome, entregamos o nosso coração, dedicamos a nossa alma, Pai. Ó Senhor, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor assim estabelece, Deus, esse prumo de alinhamento, de correção, de ajuste, o ajuste fino de Deus, para que a gente ande no caminho, Pai, da verdade. Não nos dispersemos, Senhor, da direção. Meu Senhor, não nos afastemos das veredas de justiça. Obrigado, Senhor, pela presença, pela direção, pelo controle, pelo comando, porque o Senhor é Deus, vai continuar sendo Deus, independente de qualquer coisa, Pai. A nossa fé é inabalável. A nossa fé, Senhor, é inabalável. Haja o que houver, Senhor. Haja o que houver, o Senhor vai prover. O Senhor tem sempre, Pai, um plano muito bem desenhado. Ainda, Senhor, que os nossos corações muitas vezes receiem das circunstâncias, mas o Senhor tem sempre um plano muito bem desenhado. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Glória a Deus. Dá a paz do Senhor para quem está perto de você aí. Diga para essa pessoa como mensagem de fé para ela. Diga assim: Deus vai prover, irmão. Fala aí, mas fala com convicção. Vai falar com certeza. Deus vai prover. Glória a Deus. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Na hora que é necessário que o Senhor intervenha, Ele intervém. Na hora que é necessário o Senhor multiplicar, Ele multiplica. Se é para curar, Ele cura. Se é para libertar, Ele liberta. Não há absolutamente nada que possa parar o agir de Deus. Nada e ninguém para o agir de Deus. Amém? O texto que nós vamos compartilhar nessa noite está em Marcos, Evangelho de Marcos. Na realidade está nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, mas nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 de Marcos, no versículo 14 em diante. Quando você encontrar o texto, aí você dá um aleluia, dá um amém, dá um glória a Deus, aleluia. Capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 14, o texto diz assim, olha só: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei
convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. A última frase que nós lemos nos versículos foi: ajuda a minha incredulidade. Obviamente, ele não estava pedindo apoio para aumentar a incredulidade que já era demasiada para ele, né? Mas ajuda a acreditar e a desmantelar, a desfazer, a calar a incredulidade. Aliás, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer em todo tempo, é calar a incredulidade. Calar a incredulidade diz respeito a andar no extremo oposto. E o extremo oposto da incredulidade é a crença efetiva, a crença total em Deus. E talvez você diga assim: poxa, mas isso é óbvio. Mas é tão óbvio, mas é exatamente onde as pessoas deixam de circular. É na área onde nós falamos de fé. Aliás, se tem uma coisa que a gente precisa revolver o tempo todo, trazer novamente à tona, abordar continuamente, é a respeito de fé. Poderia parecer uma coisa contraditória, né? Se a gente está falando de crente, bom, se eu entendo que crer em Jesus, entregar o coração para Jesus, a conversão literal é acreditar piamente de que Deus é Deus sobre todas as coisas, talvez a gente não precisasse falar tanto de fé quanto a gente tem necessidade de falar. Não é surpresa para ninguém quando eu cito um dos grandes exemplos bíblicos de fé. E um dos grandes exemplos bíblicos de fé, eu entendo que é a vida de Paulo. O homem que, num piscar de olhos, numa experiência que foi contundente, foi intensa, ele deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser um perseguido, porque ele aderiu à igreja de Jesus Cristo. E eu vejo em Paulo o comportamento de alguém que de fato se converteu. E muitos não acreditavam em Paulo. Aliás, Paulo passou a ser uma persona não grata, tanto para o povo hebreu, quanto para o povo romano, quanto para Roma de uma forma geral. Porque para Roma, a coisa soava como o traidor, o cara que mudou de lado, o cara que passou para o lado dos outros. E para o povo hebreu é assim: não, como é que esse cara aqui? Como é que esse cara até ontem ele estava perseguindo a igreja? E a Bíblia fala que ele encerrava muito crente na prisão, que ele tinha poder para colocar a gente presa, para poder declarar, definir sentença, sentença de morte, sentença de espancamento, todo tipo e toda sorte de penalidade para quem era seguidor de Jesus Cristo. Como é que esse cara agora passa a ser membro do corpo? Não faz sentido. Aliás, é uma coisa que também confronta muitas nossas lógicas de vida. Ninguém entende, por exemplo, quando a gente vê pela TV situações ou casos que ganham uma comoção nacional de alguém que fez uma atrocidade. Até para crente é difícil dizer assim: essa pessoa aceitou Jesus. Não é difícil? É ou não é difícil? Você deve conhecer histórias muitas, e são muitos os exemplos de pessoas que cometeram atrocidades, crimes hediondos, entregaram a vida para Jesus. Não é surpresa que o mundo diz assim: esse cara aí passou a ser crente. Isso é quem é do mundo, diz assim: ele passou a ser crente. Já fala com um tom de julgamento muito explícito, né? Muito intenso, muito pesado. Mas não é um privilégio, entre aspas, de quem está no mundo, porque esse tipo de julgamento nós fazemos dentro do nosso meio.
como se não pudesse haver conversão de fato. Ou seja, a gente questiona que alguém possa mudar a sua conduta, a sua postura por um coração convertido, transformado, e isso diz respeito frontalmente à fé, que nós dizemos que temos, mas rejeitamos que isso possa acontecer. Parece contraditório isso? Nós abrimos a boca e declaramos fé, fé, fé. Aí lembramos de Hebreus, a fé é o firme fundamento, e na hora de colocar o negócio em prática, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção, a prova daquelas que não se veem. E a gente tem sempre uma palavra na ponta da língua. Mas a fé diz respeito a ações, a atitudes. Isso também não é novidade para ninguém. E esse texto, ele traz uma analogia, uma postura diante desse episódio que nós acabamos de ler, diz respeito à postura que muitos de nós temos. E a gente vai precisar reaprender a gerar esse relacionamento com Deus, alimentar esse relacionamento com Deus, onde eu vou precisar saber que aquilo que eu canto, como cantamos na canção, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Talvez muitas coisas daquilo que a gente fala, talvez tenha mais expressão na música, na canção, na letra poética, do que propriamente numa atitude. O quanto você está disposto a acreditar realmente que Deus pode todas as coisas. Isso precisa mexer conosco, porque isso também diz respeito à saúde espiritual da igreja. A saúde espiritual da igreja não está no que alguém ganhou, no que alguém conseguiu juntar de patrimônio, não é no quanto Deus abençoou. Olha, a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito, e a pessoa está calculando para saber como que vai ser esse muito. A Bíblia fala que o Senhor me faria prosperar 100 vezes mais. Não, a saúde espiritual da igreja não diz respeito aos ganhos materiais, mas diz respeito à convicção de fé e ao fortalecimento, à solidez de fé. É isso que diz respeito à saúde da igreja, saúde espiritual da igreja. Então, por exemplo, se você imaginar que a saúde espiritual da igreja estivesse direcionada pelos ganhos das pessoas, nós estaríamos vivendo realidade diferente, porque as pessoas vivem realidades diferentes. As igrejas viveriam realidades diferentes. O público, as pessoas, eu quero chamar de público, para não parecer uma coisa meio que pirotécnica, o grupo, as comunidades, os grupos que se reúnem para viver Jesus, eles precisam se fortalecer em Jesus. Isso diz respeito à fé, não diz respeito àquilo que cada um vai angariar, vai juntar. Nós não nos reunimos aqui nos cultos da igreja para que depois a gente cobre a Deus e diga assim: Senhor, olha, eu fui no culto, agora só preciso abençoar minha vida. Não é assim que funciona. Mateus 6,33, que está na nossa ponta da língua, do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que pode parecer também muito lógico dentro da nossa realidade de vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes isso dá uma rasteira na gente, porque na hora de participar de alguma atividade da igreja, as pessoas não estão buscando Deus em primeiro lugar, estão buscando aquilo que Ele disse que seriam acrescentadas. É quando alguém vai cuidar do trabalho, vai cuidar de casa, vai cuidar... Mas peraí, o texto não diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Aí a gente, com tanta veemência, a gente abre a boca para falar de fé. Se tem uma disciplina bíblica que mexe com a vida do crente, é fé. É fé. Exatamente pela razão de que nós temos autoridade no falar de fé. Autoridade em falar de fé. Pode ter certeza que para qualquer segmento ou qualquer diretriz religiosa, a gente vai ter sempre um argumento de fé para falar. Alguém adepto de religião tal, a gente pega e joga em cima fé. Puf. De outra religião, outra denominação XYZ, a gente traz algo ligado à fé. E parece que encaixa como a luva. Só não encaixa na vida de quem falou a respeito de fé, porque vive exatamente uma realidade de incredulidade. A gente precisa ser testado e aprimorado nessa vida para de fato a gente saber se a gente está vivendo pelo que a gente vê ou se a gente está vivendo pelo que a gente crê. Nós colocamos as nossas capacidades de julgar
quando lemos textos bíblicos, a gente coloca as nossas capacidades de julgamento. E talvez a gente não pare para pensar assim, deixa eu fazer um exercício de empatia, deixa eu tentar me teletransportar para aquela realidade. Como é que eu me veria numa situação daquela? A gente, quando fala do povo de Israel no deserto, nós normalmente falamos que o povo era um povo, como está escrito, um povo de dura cerviz, um povo que rejeitava a voz do Senhor, um povo que subestimava o poder de Deus. E normalmente as pessoas não pensam assim, deixa eu ver, e se eu estivesse no deserto? E se eu estivesse caminhando em direção de um lugar que eu nunca vejo chegar? Eu não estou falando isso para dar razão a ninguém não, tá? Mas imagina, você estando no mesmo grupo, com as mesmas pessoas, e você está andando e não chega no lugar onde você tem como promessa de que chegaria, e você está com um sol a pino na sua cabeça, e está faltando comida. Aliás, não está faltando só comida, porque também está faltando água. E o corpo começa a reagir na falta da comida, na falta da água. O corpo começa a se comportar de uma maneira que, ao invés de cooperar para que você alcance o objetivo, isso acaba contrariando ainda mais o propósito. Mas peraí, e você numa situação dessa, você abriria a boca para dizer assim, olha, eu vivo do que creio, não do que vejo, não vejo comida, não vejo água, não vejo terra prometida. E aí, como é que seria isso? E eu repito, o propósito dessa mensagem é provocar o seu coração a você de fato viver aquilo que você declara. Eu tenho certeza que você tem sempre uma boa palavra de fé para poder compartilhar com as pessoas. Mas essa boa palavra de fé não é para que ela se aplique somente na vida do outro, ela precisa ser aplicada na sua vida também. E um caso muito natural, muito trivial, muito da rotina, acontece exatamente na leitura de Marcos capítulo 9, depois do episódio da transfiguração. E aí a gente conhece a história da transfiguração, e ali depois desse cenário, estão alguns dos apóstolos se ajuntando. E depois que acontece o evento da transfiguração, a manifestação gloriosa do poder de Deus, o primeiro teste para aquelas pessoas era encontrar alguém que precisava de socorro, precisava de libertação, alguma coisa precisava acontecer. O texto de Marcos capítulo 9, eu separei ele porque ele detalha, ele aborda exatamente o que acontece quando Jesus, percebendo um debate entre escribas. Escribas eram pessoas que conheciam bastante a lei e eram escreventes, eram pessoas que anotavam, que registravam fatos, episódios que aconteciam. Escriba. E são esses escribas que estão debatendo, conversando com alguns dos apóstolos. E Jesus percebe isso e diz assim, o que é que vocês estão debatendo aí? Qual é o assunto? O assunto mais corriqueiro que se pudesse imaginar. Alguém que tem alguma necessidade e precisa resolver esse problema. E aí o que o pai daquele jovem diz para Jesus, dizendo ele diretamente para Jesus, é assim, mestre, eu trouxe o meu filho, ele está possesso, ele tem um espírito imundo sobre ele, e eu preciso que resolva isso, só que os seus apóstolos não conseguiram resolver. Jesus, quando ele fala à geração incrédula e perversa, entendo que Jesus está cobrando dos apóstolos, dos discípulos em geral, que eles assumam uma postura de identidade que o mestre estava ensinando, ensinava em todo o seu ministério. Uma postura de identidade. Quem é você? E se tem uma coisa que vai mostrar de fato quem você é, vai ser através da sua fé. As pessoas têm um monte de necessidade. Talvez o pensamento de alguns seja assim, eu não vou conseguir atender a necessidade das pessoas, mas o que você tem a oferecer talvez não seja nem o que elas precisam, ou o que elas querem, o que elas necessitam. Talvez o que você precisa mais demonstrar para elas
é o comportamento de alguém que acredita que Deus pode fazer, mesmo quando tudo parece impossível. Talvez essa seja a melhor expressão de crente que a gente possa mostrar para as pessoas. Não é de repente dizer assim, olha, alguém vai esperar de mim, crente, que eu tenha comida para dar. Se você tiver, dê. Talvez não seja que eu possa encontrar onde está o meu propósito. Não. O que talvez as pessoas esperem de você o que é de fato viver uma vida em Cristo, quando eu entendo que uma vida em Cristo diz respeito à sustentação de uma vida sólida, uma fé sólida, uma intimidade sólida. E é o que realmente a gente vai ter para oferecer às pessoas. Na pós-ressurreição de Jesus, início da igreja primitiva, quando Pedro está observando que tem uma pessoa que tem uma debilidade física, Pedro diz uma coisa que é o que penso que seria a resposta ou a fala natural de alguém que crê em Jesus Cristo. Eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele diz assim, o que eu tenho, isso te dou, eu tenho fé para dizer para você, levanta e anda. Eu acredito nisso. Isso me faz lembrar algumas situações que a gente encontra na vida. A gente, obviamente, não vai encontrar na vida pessoas que estejam dispostas somente a escutarem levanta e anda. Talvez num cruzamento, talvez num sinal fechado, alguém venha pedir alguma coisa para você, lá no semáforo, e você diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou, Deus abençoe a sua vida e tal. Talvez você ouça até alguma coisa que você não queira ouvir. Mas também diz respeito a quem disse somente para se livrar da pessoa, né? Ou quem de fato quis compartilhar o sentimento de fé que Deus espera que a gente tenha para compartilhar com as pessoas. Então aquele homem disse para Jesus assim, os seus discípulos, eles não puderam fazer nada por ele. Eu trouxe aqui meu filho, mas seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Expectativa era expulsar demônio. Era aquele menino ficar livre. Qual é o problema dele? O problema é que ele carrega desde a infância. Alguém que carregava um problema há muito tempo. Aliás, tem muita gente carregando problemas longínquos. Muita gente carregando problema de muito tempo. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem que Jesus é a resposta para todo tipo de necessidade que a gente tem. É claro que a gente cultiva na igreja uma visão de intimidade com Deus e relacionamento que coloque o seu coração alinhado ao dele, não como um pedinte que todo tempo fica assim, Deus, faça alguma coisa para mim, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, sabe? Mas de fato ele é a saída para todas as nossas necessidades. E eu preciso acreditar nisso, não apenas de palavras, mas eu preciso acreditar disso como aplicação diária da minha vida. Para saber que se eu quero alguma coisa e isso não aconteceu, das duas uma, ou Deus vai me dar depois, ou Ele não quer que isso chegue até a mim, sem problema algum. E o meu coração vai precisar entender que se isso não chegar até a mim, não é porque Deus não quer que eu não tenha. É porque Ele, como conhecedor profundo da vida, e principalmente da minha vida, conhecedor profundo da sua vida, Ele não quer que você acesse aquilo que de repente seu coração deseja. Aí tem uma discussão em torno de uma coisa chamada permissividade de Deus, ou vontade permissiva de Deus. Deus não quer, mas já que você está querendo tanto, toma. E aí tem gente que diz assim, mas está escrito que tudo aquilo que você pede em oração, crendo, você vai receber. Então vamos lá, tudo aquilo que você pede, eu falei numa palavrinha, e essa palavrinha está ligada diretamente à fé. Essa palavrinha que eu falei é a palavra crendo. Porque o crendo não vai colocar o meu projeto acima do projeto de Deus. Se realmente eu estou crendo, eu vou entender que os projetos de Deus estão acima dos meus. E o que eu pedi em oração crendo
é compreendendo que na minha oração, ainda que eu seja contrariado, Deus vai colocar minha vida alinhada com a vontade dele, e é isso que Deus vai fazer com que aconteça, porque eu estou crendo. Se eu estou crendo, ele vai fazer acontecer, porque ninguém pode parar o plano de Deus. Então o que é que acontece quando alguém não consegue viver uma vida fundamentada em fé, não consegue acreditar naquilo que Deus diz que ele realiza, ele cumpre, ele executa? Por que será que as pessoas estão vivendo as mazelas, as dificuldades e os problemas, e muitas vezes elas carregam isso por longo tempo? Foi o caso daquele jovem que carregava esse problema desde a infância. O problema está em Deus? Pergunta a você, o problema está em Deus? Certamente o problema não está em Deus. O problema está na forma como nós enxergamos Deus, como nós alimentamos a cultura de intimidade com Deus, como nós aplicamos o nosso coração em Deus, como nós descansamos em Deus. E essa história, ela traz uma cronologia que aponta exatamente para algo que a gente precisa atentar quando a gente fala a respeito de fé. Primeiro, porque tem um problema, está muito claro que tem um problema. E o grande problema do problema é que muitas pessoas estão cheias deles. Aí a indagação é: as pessoas querem resolver problemas ou as pessoas querem relacionamento com Deus? Se é para que eu possa calar a incredulidade, eu vou aplicar o meu coração em relacionamento, não é naquilo que ele pode me dar, porque ele pode me dar hoje e amanhã ele não querer, não é o projeto de Deus. E aí eu posso viver como um menino mimado, mal criado, que vai dar glória a Deus quando as coisas acontecerem, e vai achar que ele é o pior dos seres da terra quando as coisas não acontecerem segundo a vontade dele. Aí eu me lembro de Deuteronômio, esse que põe 2 caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição. Quando o Senhor fala de caminho da bênção, ele está dizendo: se você seguir os meus estatutos, cumprir os meus mandamentos, isso não me dá a opção de fazer nada segundo a minha vontade. Ele está dizendo que são os mandamentos, que são os propósitos, enfim, que Deus coloca uma linha para que a gente possa por ela seguir. Não é segundo a minha vontade. Aliás, quando ele fala o caminho da maldição é se não cumprir os mandamentos, se não fizer segundo as instruções, para mim fica muito claro que Deus está dizendo: você pode escolher o que você quiser fazer. Pode ser ideia dos outros, pode ser ideia da sua cabeça, pode ser um pensamento momentâneo, o que você quiser fazer. É quando a gente fala de caminho só tem um, atalhos existem vários. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo: eis que ponho 2 opções para você, ou o caminho ou os atalhos, você escolhe por onde você quer caminhar. Caminho só tem um, ele é inerrante, ele não vai te levar para o lugar errado, porque caminho diz respeito diretamente à pessoa de Jesus. Ele é alguém se perde em Jesus? Não, pelo contrário, se perde fora de Jesus, porque fora de Jesus não há Salvador, fora de Jesus Cristo não há salvação. Qual foi o grande problema que aquele homem encontrou? O problema que ele encontrou foi: eu preciso de alguém que tire demônio do meu filho, e ninguém consegue resolver. Parece ser fácil. Eu não sei quantos problemas você julga que são fáceis. Quais são os problemas que você julga que são fáceis? Aliás, se você entendesse que eles são fáceis, talvez você nem chamasse de problema. Problema normalmente a gente chama quando o negócio é complicado, né? Estou com um problema para resolver. Estou com um problema para resolver. Alguém está precisando juntar um dinheiro, uma quantia grande, mas não sabe de onde tirar. Ele tem um problema. É um problema grande, irmão. Aí de repente você vai recorrer ao irmão, o irmão vai lembrar da palavra, vai dizer: eu não tenho ouro nem prata e tal. Já vai dando logo cada assim. Vai em outro que não vai. Não, mas o que eu tenho, se eu te dou. Deus abençoe a sua vida, prospere e tal. E tem gente que rejeita isso, tá? É um problema. O problema daquele jovem era o fato dele estar endemoniado. Mas será que resolveria somente
a questão dele ou dele viver uma fase, um momento ali cheio de demônio, flertando ali com o demônio, ou razões pelas quais a Bíblia não traz e não trata, mas aquele menino, aquele jovem está endemoniado e vive isso desde a infância, será que somente isso resolve a vida dele? Quantos milagres Jesus realizou atendendo ou restaurando, abençoando, enfim, fazendo alguma coisa para mudar o cenário de alguém em um ponto específico? Aquilo seria suficiente? Não seria. Mas você vai ver Jesus dizendo nessas oportunidades: vai, a tua fé te salvou. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você precisou usar a fé para resolver um problema de deficiência física, foi a tua fé que te salvou. A mesma fé que pode te salvar para outras situações também. Na realidade, a gente procura, o ser humano de forma geral procura encontrar uma maneira, um método para que os seus problemas sejam resolvidos, e unicamente para que sejam resolvidos. Jesus oferece uma única cartada para que tudo seja resolvido na vida. Isso diz respeito à fé, pura e simplesmente a fé. Mas eu vou ter que calar esse negócio, a incredulidade, porque a incredulidade, ela afronta diretamente a minha fé. E muitas vezes a incredulidade quer falar mais alto, quer falar mais alto, quer falar mais alto. Por quê? Por que a incredulidade quer falar mais alto? Porque a incredulidade joga do lado das coisas que são factíveis, que a gente vê, coisas que são fatos, que são reais, que são concretas. E fé diz respeito a um campo que a gente não vê. E aí, irmão, vamos ser sinceros, é mais fácil acreditar do que não, é mais fácil acreditar naquilo que a gente vê do que naquilo que não vê, ou não é? Não é? Então as pessoas se sensibilizam com aquilo que é possível de ser visto, de ser tocado, de ser sentido, porque para ela aquilo é muito mais real do que o que é sobrenatural, metafísico, está fora de qualquer tipo de percepção humana, mas fala exatamente das coisas que a gente não pode ver, mas é onde estão as nossas grandes riquezas, estão no campo do sobrenatural. Por exemplo, eternidade, morar na Jerusalém Celeste. Quando a gente fala sobre isso, você fica triste ou fica feliz? Muito feliz. Quem fica muito feliz? E você já viu esse lugar? Você já viu esse lugar? Você sabe se já está arrumado para você chegar? Não é? Eternidade. Quer ver quando a nossa fé ela é confrontada? Por exemplo, irmão, você está feliz, espera esse dia, a eternidade no Senhor? Sim ou não? Quer morrer? Espera aí, irmão. Eternidade? Por que você está feliz esperando? Agoniado assim, vou morar no céu com Jesus e tal, mas ninguém quer. Quer morrer? Não quer não. Quer ser arrebatado. Quer ser arrebatado. Aí imagina, o arrebatamento vai acontecer num único evento, único, exclusivo. Aí Moisés não foi. Abraão não foi. Davi não foi. Fala de outros nomes aí. Se a gente for lembrar de profeta, Daniel não foi. Eliseu não foi. Aliás, Eliseu foi arrebatado na carruagem de fogo, né? Elias. Mas na hora de dizer assim, quer sair desse cenário aqui? Não, não quero. Peraí, será que isso de alguma forma não está mexendo com a nossa fé? Será que isso não está movendo o nosso coração de repente para que ele se prenda
e ele continue preso às coisas dessa vida. Está na rotina, irmão, está no dia a dia, nas coisas mais simples da vida. Mais simples da vida. Se nós cremos que tem um lugar, o lugar da presença de Deus, um lugar extraordinário, por que as pessoas estão querendo tanto ficar aqui? Por que será? Ele vai voltar logo. É porque na transmissão não aparece tanto burburinho aqui, ó, das pessoas aqui. Na transmissão o pessoal não ouve tanto do burburinho assim em relação a ir para a glória ou ficar aqui. Deus seja louvado, viu? Deus seja louvado. Vamos voltar aqui. Aí aparece um homem e diz assim: Jesus, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E eu começo a perceber que tem algumas coisas importantes nesse cenário. Primeiro, que quando aqueles discípulos estão discutindo entre eles e os escribas, quem é, quem não é, e eu imagino que ali devia estar tendo uma discussão, quem é pré-milenista, quem é pré-tribulacionista, quem é, tá aquela confusão toda. Existia uma situação que precisava ser resolvida. Tem um menino lá, um jovem lá endemoniado. Sabe que isso me chama a atenção para coisas que a gente tem colocado muito holofote. Eu falava com alguém por esses dias a respeito disso. É bom para o conhecimento, se é antes, se é depois, arrebatamento, grande tribulação e tal, ótimo. Mas do que vale alguém defender se é antes ou depois se não estiver pronto, irmão? Se é antes, se é depois, está pronto ou não está pronto? É uma fé solúvel ou é uma fé consistente? Você acredita em Deus mesmo ou não? É balela, é conversa. Como se diz na gíria, para inglês ver. Como é que é esse negócio? Acredita em Deus de fato? E ali a Bíblia fala que estava tendo aquela discussão, os discípulos, escribas, certamente uma discussão de linha religiosa, teológica, discussões diversas. E aquele homem diz assim: olha, Jesus, ninguém pôde resolver o problema do meu filho. E sabe o que me chama a atenção nisso? Primeiro, a coisa começa a ganhar contornos de solução quando aquele homem vai até Jesus. Na realidade, se você entender que a Bíblia fala que o próprio mestre disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores, eu entendo que Jesus, quando ele fala isso, ele está falando para uma igreja compenetrada. Compenetrada. Imagine fazer as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Aí Jesus curou cego, não curou? Mulher de fluxo de sangue, coxo. Fez de tudo. A gente faria as mesmas obras que ele fez. Quantos coxos já foram restaurados quando você orou? Quantos cegos passaram a enxergar quando você orou? Você tem lembrança de quantas vezes ou quando que isso aconteceu pela última vez? Mas Jesus fala as mesmas obras e obras ainda maiores. Irmão, você está falando de fé e está falando de incredulidade. Eu tenho visto um monte de crente que tem vergonha de orar e abençoar a vida de alguém. Eu tenho visto crente que tem vergonha de orar por um enfermo. E a vergonha dele é dizer assim: olha, eu repreendo essa doença, e a pessoa, depois da oração, dá uma espirrada para envergonhar ela. Como é que você está repreendendo a doença? O sujeito está espirrando. Está saindo, irmão, é porque está saindo, deve ser. Mas eu vejo um monte de crente que nega a sua própria fé. Aliás, quando a Bíblia fala também de negar a própria fé, isso não fala somente no campo espiritual, mas a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, Deus da sua casa, é pior ou são piores do que os infiéis, né? Ou é pior do que o infiel. Negou a fé, olha só, negou a fé, rejeitou a fé. Significa dizer que cuidar da casa é prova de fé. Cuidar da casa é prova de fé. E por que é prova de fé cuidar da casa? É prova de fé porque foi Deus quem criou esse negócio. Foi Deus quem criou a família, foi Deus quem criou marido, mulher, filho. Por isso que a gente defende tanto casamento.
Hoje pela manhã a gente estava conversando com uma pessoa de uma determinada denominação, e a pessoa estava falando e tal, numa igreja tal, onde ela congrega, essa coisa toda, que não precisava não casar. Ela vivia junto ali com o companheiro lá, 28 anos, nunca tinha casado, e está vivendo normalmente, e está na igreja e tal. E eu entendia que a fala dela era uma fala voltada para qualquer pessoa que rejeita isso, está criando dificuldade para a pessoa se relacionar com Deus. Mas espera aí, se é para se relacionar com Deus, e Deus fala de família, uma família legalmente constituída diante dos homens, o que é ligado na terra é ligado nos céus, por que não casar então? Por que o casar parece ser algo que pode ser deixado de lado, é menos importante? Ah, não, isso aí é doutrina. Não, não é doutrina. A gente precisa entender o que é palavra e o que é pensamentos aleatórios das pessoas. E casamento, família, não diz respeito à doutrina, diz respeito ao que o Senhor diz, que aquele que nega os seus, da sua casa, da sua família, nega a estrutura da família, a constituição da família, está negando a fé. Está vendo que eu falei que está no dia a dia? Falar de fé e de incredulidade está no dia a dia. Então aquele homem fala para Jesus que tem um grande problema, e o problema é que o filho tem endemoniado, ninguém resolve. Um monte de gente que deveria ser a igreja compenetrada, a igreja equipada e apropriada dos dons do Espírito, que deveria fazer, não fazem e não fizeram. Por isso Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Eu fico imaginando Jesus dizendo: estou preparando vocês. Na primeira oportunidade que vocês podem mostrar se estão preparados, não estão. E Jesus estava falando de fé. Ó geração incrédula. Incrédula. Depois de ter descido do monte da transfiguração. Às vezes eu converso isso lá em casa a respeito desses eventos espirituais, sobrenaturais tão extraordinários. Por exemplo, quando a gente fala do mar vermelho que se abriu. Às vezes as pessoas estão lendo até o texto como se não fosse nada. O mar vermelho se abrir, para elas é como se ela deixasse cair 200 ml de água na pia da casa, e ela bota a mão no meio e diz assim: estou dividindo aqui em 2 bandas de água. Não, a gente está falando de algo gigantesco, o mar que se abriu em 2 bandas. E isso é sobrenatural, mas a gente quer enquadrar na nossa naturalidade e tornar isso tão simples. E o que se torna muito simples acaba sendo fútil, porque o que a gente julga ser muito simples, a gente também atribui uma futilidade, a uma condição de futilidade. Não é importante, porque é simples. Porque é simples. Quando as pessoas veem números de mágica, as pessoas ficam surpreendidas e elas ficam assim: uau! Até elas verem que por uma besteira ela foi tapeada, enganada, e aquilo deixou de ser uau e passou a ser uma coisa irrelevante. Isso diz respeito, e eu quero fazer esse paralelo, isso diz respeito à nossa fé, porque se a gente não olhar para Deus e a gente dizer uau para Deus, a gente vai achar que tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele promete é irrelevante, não é importante, não serve para muita coisa. Onde é que estão vocês, discípulos? Onde estão vocês, discípulos, para fazer as mesmas obras e obras ainda maiores daquelas que o Senhor fez? Não significa dizer que ninguém vai tomar a posição de Deus, obviamente. Jesus esperava que os seus discípulos fizessem o que era para ser feito. Mas aquele homem então recorre a quem ele deveria, ele vai até Jesus. Quando ele vai até Jesus, o texto deixa claro que nessa busca dele em ir até Jesus, foi Jesus quem perguntou assim: vocês estão discutindo o quê? É Jesus dizendo assim: vocês estão preocupados com o quê? Acorda! Vocês estão se distraindo com o quê? Vocês estão perdendo tempo com o quê? Vocês estão sem noção, sem referência do quê? Por causa de quê? É nesse cenário que o pai daquele jovem diz: Jesus. E tem muita coisa na nossa vida que acaba nos distraindo. A gente precisa de alguma coisa que sacuda o nosso coração e desperte-nos para dizermos assim: Jesus. Ele foi até Jesus. Ele foi à pessoa certa. Ele buscou a pessoa certa.
Não bastasse isso, quando ele fala com Jesus, ele declara, naquele momento, quando Jesus pergunta assim: o que está acontecendo? Conte mais a respeito. E ele começa a dizer, aquele homem começa a detalhar. O versículo 18 é um detalhamento, depois que ele fala com Jesus. O versículo 17, o 18 é um detalhamento. Ele diz assim: onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, ele range dentes, ele vai se secando. Aquela que era a aflição daquele homem, passa a ser a expressão da transparência do coração. Irmão, aquilo que você não controla te domina. Aquilo que você não controla te domina. O que aquele homem estava vivendo em relação ao filho era algo que ele não controlava, e aquilo estava dominando o coração dele e do próprio filho, naturalmente. É quando ele percebe que ele precisa de uma ação sobrenatural, precisa de alguma coisa que aconteça. Para pensar se na nossa vida não acontece algo semelhante a isso. Tem coisas que a gente não consegue fazer, não resolve. Tem gente que está dando murro em ponta de faca, está querendo fazer as coisas, agora não acontece. Se Deus não tiver no negócio, não vai, irmão. Não anda. Não anda. E esse vai ser o seu exercício de fé, porque você vai precisar acreditar e saber se Deus quer aquele negócio mesmo. Não adianta ser o menino mimado, marrento, dizer assim: Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, e talvez não aconteça. Mas eu vou precisar viver o lastro da minha convicção em Deus. O que é que Deus quer realmente? E aí eu chamo isso de maturidade espiritual, para se entender se realmente aquilo que eu quero tanto é o que Deus quer. E se Ele não quiser, eu estarei pronto e disposto para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E nem sempre a gente está disposto a viver a vontade de Deus. A gente quer do nosso jeito, a gente quer da nossa forma, a gente quer que aconteça segundo a nossa vontade. E eu imagino que por tanto tempo esse homem talvez tenha procurado curandeiro, talvez tenha procurado médico, talvez tenha feito meio mundo de coisa para ver se o espírito imundo deixava aquele menino, e nada aconteceu. Até que ele encontra Jesus. Quem pode resolver o problema desse homem? Jesus. Para de bater em ponta de faca, irmão. Dá murro em ponta de faca. Quem pode resolver essa situação é Jesus. Quem pode dar direção é Jesus. Quem pode mudar o rumo ou acertar o prumo das coisas é Jesus. Ele pode ressignificar aquilo que você tanto quer. Talvez ele diga: não é isso que eu quero para você. Ele vai ressignificar aquilo que ele tem para a sua vida, o propósito para a sua vida. Ele vai dizer: não é por aqui, é por aqui. Você vai por esse caminho. Ou então ele vai aprumar e vai dizer: estava faltando você conversar comigo, estava faltando a gente conversar, alinhar as coisas. E seja de uma forma ou de outra, ou da outra, a gente está falando de maturidade espiritual, de fé consolidada, consistente, sólida. Aí aquele homem começa a abrir o coração. Veja como é espontâneo, mas ele está fazendo algo que a gente precisa fazer para poder romper com a incredulidade. Transparência. Ele começa a dizer: ele espuma, ele é jogado para cima, para baixo, ele é lançado no fogo, na água. Ele começa a compartilhar abertamente quais são as suas angústias, as suas dores. Sabe quando a gente estimula na igreja assim: irmão, louve, adore, glorifique. Parece que às vezes as pessoas precisam ser forçadas para darem glória a Deus, falarem alguma coisa. Não, é um estímulo para transparência. Você vai louvar, vai cantar para o Senhor, cante todo o seu coração. Está preocupado se tem alguém do lado, está ouvindo, não está ouvindo, se está cantando igual, não está cantando igual. É um estímulo alguém cantar, expressar com transparência o sentimento do coração. E aquele homem começa a abrir a sua vida, e o que estava acontecendo com aquele jovem, de maneira que ele começava a refinar o relacionamento. Era uma coisa muito própria, era uma experiência muito particular. Mas quando ele vai até Jesus, ele está dizendo: vou contar tudo, não tenho nada para esconder. Deus espera que você não tenha nada para esconder dele. Não que você consiga esconder alguma coisa, só que melhor do que
você saber que Deus conhece a sua vida toda, de ponta a ponta, melhor do que isso, é você saber que você pode abrir a sua vida para Ele, porque isso diz respeito à sua consciência. Alguém que faz alguma coisa errada, Deus não sabe? Deus sabe, sabe ou não sabe? Sabe. Agora alguém que diz assim: Deus, eu fiz alguma coisa errada, você acha que isso tem valor maior ou menor? Maior. Porque reconhecer o erro é uma virtude. E aquele que reconhece o erro e deixa o pecado, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Então tem valor nisso sim. Eu preciso abrir a minha vida para Deus. Não é que Deus é onisciente, Ele conhece. A gente sabe que é isso. Ele conhece. Só que Ele quer relacionamento. E num relacionamento eu preciso me abrir. E o tanto de abertura que eu tenho diante de Deus vai dizer o quanto eu confio nele. Se é para conversar com Deus, irmão, converse tudo. Tudo. É para conversar com Deus, abre o seu coração por inteiro. Rasgue o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Não deixe que nada te deixe envergonhado. Deus conhece, ainda que você não fale, Ele conhece. O que você está envergonhado? Fala com Deus, abra o seu coração. Revele os seus sentimentos. Expresse para Deus o que você espera. Isso vai fazer com que você seja resiliente na caminhada e vai permitir que você saiba o que Deus quer ao longo do tempo. Você vai gerar casca espiritual. Casca espiritual. Para você saber o que Deus quer, o que Deus não quer. O projeto que Ele tem para você, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Para te dar o fim que você espera. E o fim que nós esperamos não é aquilo que necessariamente a gente tem buscado, é o que Deus tem sonhado, é o que Deus tem planejado. Então aquele homem vai até Jesus, abre o coração, rasga o coração, começa a conversar a respeito, e ele faz uma coisa da qual a gente não pode se abster, que é reconhecer a necessidade. Eu preciso, e no eu preciso, eu vou aliar há uma certeza de que eu acredito naquilo que Ele vai fazer. Diante dos meus eu preciso, Deus sempre tem uma resposta. Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um refúgio para todos os meus preciso de ajuda. Mas se eu não fizer isso, eu vou estar dizendo para Deus: Senhor, eu prefiro continuar vivendo a minha vida de incredulidade, dizendo que o Senhor faz sem acreditar de fato que o Senhor é capaz de fazer. Eu prefiro continuar vivendo a minha vida de fragilidades, fraquezas e no mesmo patamar, na mesma prateleira espiritual, do que aquelas que o Senhor me proporciona para eu poder gerar o conhecereis e prosseguireis em conhecer, porque afinal de contas, ninguém pode interferir no arbítrio que você tem e as decisões que você vai poder tomar. Mas só quero dizer uma coisa para você, que no final da leitura do texto que nós fizemos, versículo 23 e 24, Jesus diz para ele assim: se você pode crer, tudo é possível. Porque tudo é possível ao que crê. E o pai daquele menino, com lágrimas, imagino que nesse momento ele encontrou, realmente ele encontrou a experiência que ele precisava com Jesus Cristo. Aquele foi o momento da experiência. A evidência física das lágrimas denuncia a experiência que ele estava vivendo. E aquela experiência foi: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ou em outras palavras, me ajuda para que eu não viva tanto essa incredulidade. Eu creio, Senhor. Eu não sei o quanto que você crê, mas se você crê, eu posso dizer para você que tudo lhe é possível, para a glória de Deus. Amém?